Olá, tudo bem? Eu quero hoje fazer um resumo desse livro aqui, ó, Crescimento Integral da Igreja, do pastor Pascoal Piragini Júnior, da PIB de Curitiba. É um livro de 2018, da editora A de Santos, um livro bem novo, e tem em torno de 350 páginas. Esse livro, o Piragini não escreve isso, mas dá para perceber que esse livro é como se fosse uma tese de mestrado, um TCC que ele escreveu. Eu acho que realmente é um livro que foi um TCC dele, porque é escrito de maneira bem acadêmica, com uma bibliografia muito extensa, com uma pesquisa literária bem extensa, em que ele apresenta qual o modelo, qual a visão dele por trás da PIB de Curitiba. Então, se você tem interesse em saber mais sobre essa igreja, ele conta no livro que a igreja, quando ele assumiu, tinha em torno de 1.000 membros, e quando ele escreve esse livro em 2018, a igreja já tinha 11.000 membros. Então, como que uma igreja cresceu tanto? Então, tem uma visão por trás. E dá para perceber que o Pascoal Piragini é um homem muito visionário. É muito legal assim ver que cada capítulo ele vai descrevendo um ministério da igreja, por que é feito do jeito que é feito, e você percebe como ele é visionário, como cada ministério tem um porquê de existir. Ele sabe por que ele começa algo, por que ele foca em algo. E isso é muito legal. Então, como eu falei, cada capítulo ele vai focando em um ministério. O livro ele começa com uma fundamento teórico, o que é crescimento integral, quais outros autores já escreveram sobre esse assunto. Ele começa a abordar a partir da década de 70 até hoje, assim, um fundamento teórico. Depois ele fala o que significa para ele isso. Então, que uma igreja tem que ter espiritualidade, foco no Espírito Santo, encarnação, uma prática da sua fé, e fidelidade, que é a fidelidade à Bíblia. Esse é o integral, são esses três focos. Ele cita exemplos de outras igrejas, Exemplo de um missionário, ele fala lá na África, em Guiné-Bissau, que viveu esse crescimento integral da igreja, além de fazer uma igreja, ele fez uma rádio, ele fez hospitais, ele fez escolas. Então ele fez em todos os ambientes uma igreja que vai além das quatro paredes. E assim ele vai falando depois como ele implementou isso na PIB. Então ele fala, por exemplo, das direções do crescimento. A PIB tem um foco de crescer para cima, que é a adoração a Deus, para fora, que é o lado missionário, para dentro, que é comunidade de amor e serviço, e para frente, discipulado e mentoria. Ele cita bastante os princípios do Christian Schwartz no livro Crescimento Natural da Igreja, que é um clássico assim sobre crescimento da igreja. E outro assunto que ele fala muito é sobre células. Ele fala que ele acredita muito em células, em igreja em células, em grupos, nas casas. Até por isso ele convida para fazer o prefácio do livro, está aqui, o pastor Michael Robert Lai, ou na verdade Roberto Lai, é mais conhecido como Roberto Lai, que é um pastor assim no cenário curitibano até polêmico, eu diria assim, um pastor com uma visão bem focada em igreja nas casas. E até me chamou a atenção que ele escolheu o Roberto Lai para fazer o prefácio do livro. Mas enfim. Depois ele fala sobre evangelismo como estilo de vida, sobre o poder da oração. A PIB tem uma sala de oração, tem diversos ministérios de oração. Sobre o ministério social, a diferença entre assistência social, serviço social e ação social. Vai citando cada ministério da igreja. E aí no final, as últimas 80 páginas do livro, ele resume tudo o que ele já escreveu de maneira bem concentrada e bem prática, dizendo, então como que uma igreja pode ser evangelizadora, uma igreja focada na palavra, profética, uma igreja de comunhão, uma igreja contextualizada, uma igreja onde cada um vive seus dons. Então ele vai explicando em 2 páginas, basicamente, cada um desses estilos. Eu achei bem legal o livro, ele tem várias inspirações que podem ajudar se você também trabalha com a igreja, o que você pode implementar na visão da sua igreja, de uma maneira a que ela possa alcançar mais pessoas, a que ela possa crescer de uma maneira integral em todos os aspectos. Muito obrigado por seu tempo, por assistir esse vídeo. Deus te abençoe e até uma próxima.